Olá! Através desse vídeo, nós vamos apresentar o nosso projeto integrador 3 do primeiro semestre de 2020, com o tema Grandezas e Medidas. Surpreendidos pelo cenário da pandemia do coronavírus, nós não pudemos fazer visitas presenciais às escolas, com entrevistas diretas com os alunos, com os professores, diretores e coordenadores, como já estávamos acostumados nos outros semestres. Então, nós resolvemos focar numa escola que nós já tivéssemos familiaridade, já conhecida por todos os integrantes do grupo, que era a doutora Zilde Albuquerque Passarella. Entramos em contato com a professora Marilete, que já nos auxiliou em outros projetos, através de mídias sociais, e ela nos concedeu algumas entrevistas para que nós pudéssemos entender assim, as maiores dificuldades dos alunos na aprendizagem de grandezas e medidas. Com esse diálogo, foi possível perceber que a maior dificuldade estava na conversão de medidas. Esse era o grande impasse. Então, nós propusemos a elaboração de um jogo que fosse desenvolvido com foco de conversão de medidas e que, através desse jogo, os alunos pudessem ter o seu interesse despertado de uma forma lúdica e também muito didática, sem perder o foco também do conteúdo a ser ensinado. Grandeza é tudo aquilo que podemos medir, e medir é a ação de quantificar, ou seja, comparar uma grandeza com uma unidade de medida. Então, por exemplo, quando queremos medir o comprimento desse lápis, podemos adotar a unidade de comprimento como sendo a distância entre esses dois pinos. Podemos observar que o comprimento do lápis corresponde a 1, 2, 3, 4 unidades de comprimento. As unidades de medida foram padronizadas pelo Sistema Internacional de Unidades, sendo que a unidade de medida padrão para o comprimento é 1 metro, corresponde a 100 centímetros. A unidade de medida padrão para a massa é o quilograma, que corresponde a 1000 gramas. Então, um pacote de sal de 1 kg corresponde a 1000 pacotes de sal de 1 grama. A unidade de medida padrão para o volume é o metro cúbico, e um dos seus submúltiplos é o decímetro cúbico, que equivale a 1 litro, ou seja, 2 balões de 500 ml. E, por fim, temos o segundo, que é a unidade de medida padrão do tempo. Mas também podemos medir o tempo através das horas e dos minutos. Ao longo da história, as civilizações foram percebendo a necessidade de definir grandezas e medidas. Antigamente, usava-se até o corpo do rei como uma unidade de medida. Hoje em dia, as grandezas e medidas estão presentes em todas as atividades de nossa sociedade. Em cima de tudo aquilo que já foi falado, eu vou falar um pouco sobre como a gente planejou e executou o protótipo. O protótipo foi baseado em cima dos temas grandezas e medidas. E como o jogo, um método de aprender, nós utilizamos do dominó, que é um jogo simples e trabalha muito imagens e números. Então a gente achou que, perante ao grupo, nós decidimos que seria um jogo bem interessante para se montar. Como ele foi elaborado? Nós fizemos um jogo normal de 28 peças e dentro dessas pedras a gente utilizou apenas grandezas e medidas em cima de imagens, onde são várias imagens e a gente tem a conversão delas, trabalhando bastante também um pouco de análise combinatória. O protótipo ele foi
elaborado em cima de umas madeiras que a gente trabalhou um compensado. Dentro dele a gente fez as pedras, elas têm 6 centímetros de comprimento por 3 de largura. E funciona mais ou menos assim. Pode vir. Nós temos a imagem, onde ela diz aqui que nós temos 1,5 metros. E qual que seria vamos dizer que a outra versão dela seria 150 centímetros. E nisso ela vai de 20 quilos para 0,02 toneladas. A gente trabalha de 2.000 gramas com 2 quilos, 0,5 quilômetros com 500 metros. E assim a gente fez a elaboração do nosso dominó. Um tema simples, com fácil percepção de poder fazer a conversão deles, né, dentro de uma imagem, com a resposta em números, com as medidas, e assim a gente foi elaborando o nosso protótipo. Simulação da aplicação do jogo. Como todos sabem, estamos vivendo no nosso país a situação pandêmica do Covid-19 e não foi possível aplicar o jogo dentro de uma sala de aula. Mas o grupo se reuniu e um dos integrantes tem uma filha que está no Fundamental 2 e fizemos um teste com ela, mostramos a ludicidade do jogo, como que funciona. Ela se mostrou bastante interessada e fizemos a simulação com ela. Ela tem gostado bastante do jogo, demonstrou uma familiarização e também se desenvolveu no assunto após algumas partidas. Por conta da ludicidade que o jogo traz, o mesmo assimilou o conteúdo de forma natural. Você entendeu, filha, como que é que faz a transformação de grandezas e medidas? Uhum. Tá gostando? Sim, deu pra entender muito bem. Pega uma pedra aí, é sua vez de jogar. Tá, deixa eu... Isso. 0,350 litros é 350 ml. Parabéns, filha. Deixa eu ver minha peça. Aí, filha. O jogo Domino Medidas foi construído visando uma aprendizagem mais divertida e dinâmica do conteúdo de grandezas e medidas, principalmente na conversão entre unidades de medida. Infelizmente, o jogo não pôde ser implementado nas escolas devido à situação pandêmica que o mundo atravessa, mas o grupo tem a intenção de estar implementando o jogo assim que as aulas retornarem nas escolas.